Vamos lá, pessoal. Pessoal, assunto de hoje, tá? Esse é o assunto de geografia que vai cair na prova, tá bem? Então, o restante dos assuntos não é para esquecer, claro, lógico, evidente que não, mas esse assunto aqui é o que cai na prova, tá bem? Então, vê bem. A gente hoje vai para climas, tá? Climas da América anglo-saxônica, porque a gente só tá vendo agora, né, por parte os Estados Unidos e o Canadá. Tá bem? Então a gente vai ver hoje somente esses três climas aqui, mas na próxima aula a gente vai dar continuidade aos climas, tá bem? A gente vai ver hoje clima e, consequentemente, a sua vegetação, né? Por que a senhora vai falar de vegetação, professora? Porque vegetação e clima estão interligados, ok? Vamos aqui, então, presta atenção, que eu trouxe também meu livro para que vocês possam também observar algumas fotos, tá bem? Algumas fotos. Então, prestem bem atenção. Vamos começar primeiro pelo clima polar, tá? Quando você fala clima polar, o que é que você entende por clima polar? Você entende que o clima polar está ligado diretamente ao urso polar, tá? Então, quando você fala clima polar, não imagine que a temperatura é feita, a gente tá aqui no inverno não, galerinha, porque ela é uma temperatura punk, ok? Então vamos lá. As médias, eita, médias com misericórdia, 2 acentos, hoje eu tô punk. Médias térmicas, tá certo? Elas são muito baixas, para não botar baixíssimas, tá bem? Essa temperatura, tá? Quando eu falo médias térmicas, gente, é só pra ser chique, tá? Mas quando eu falo médias térmicas, é pra dizer assim, a temperatura, tá bem? Então, possui temperaturas baixíssimas e essas temperaturas baixíssimas percorrem o ano todo, tá certo? É o ano todo. Quando você pensa assim, galerinha, clima polar, você pensa no polo, tá? Na parte do polo norte. Então é gelo, tá? Se é gelo, é temperatura baixíssima. Para falar a verdade, olha, presta atenção aqui agora. Os invernos, eles são longos e rigorosos. Por que rigorosos? Porque a temperatura é abaixo de 30 graus Celsius. E aí, você consegue imaginar o que é uma temperatura abaixo de 30 graus Celsius? É aqui, tá certo? Clima polar. As precipitações, ou seja, o que é baixa precipitação? Precipitação é chuva, então baixa precipitação praticamente não chove, tá certo? Então neva, não é isso? Neva. A temperatura é baixíssima, então não vai cair chuva, amiguinho. Vai cair o quê? Neve, tá bem? Então, o verão, tá? O verão, para você ter uma ideia, só dura 2 meses, tá certo? E esses 2 meses, a temperatura é menos 10 graus Celsius, certo? Então, mesmo o verão, tendo verão de 2 meses, a temperatura é baixa. A vegetação, tá? Neste tipo de clima, ela praticamente não existe, tá bem? Tá bem? Porque é gelo. Você já viu o gelo da vegetação? Não. Mas existe uma vegetação típica desse clima que é a chamada tundra, tá? Ela é uma vegetação que ela ocorre, para falar a verdade, já que eu estou dizendo, porque vocês estão dizendo, eita tia, como é que a senhora está dizendo que no gelo não tem vegetação? Não tem, mas ela ocorre, tá certo, quando é verão, ou seja, ela só aparece nos 2 meses, tá certo, que ocorrem do verão. E quando ela aparece, tá certo, o que é a tundra, galerinha? É uma vegetação rasteira, tá? Ela é uma vegetação, não é uma grama, mas ela é uma vegetação rasteirinha. Ela não dá, tá certo, grandes árvores, tá? Na tundra, para falar a verdade, tá certo? Nessa questãozinha aqui do clima polar, você não vai ver árvore, você não vai ver planta, tá certo? Você vai ver a tundra, que é uma espécie de vegetação rasteira, tá? Que ela pode se apresentar de 2 tipos, tá? Ou pode ser líquens, tá? Ou musgos, né? Os musgos que são aquele lodinho, tá? Que a gente tem quando tá no inverno. Pronto, é aquilo ali. E os líquens é como se fossem as algas, tá? As algas do mar, né? Quando a gente vai tomar banho, que vem cheio de alga, né? Então é aquilo ali, tá? Você pode ver que não é uma vegetação consistente, né? Ela é uma vegetação meio formada por água, tá bem? Então é aquele tipo ali de vegetação, tá? Onde ocorre
professora, esse tipo de clima? Ora, quais são os locais, tá, da América anglo-saxônica que fica perto do Polo Norte? O norte do Alasca, tá certo? E o norte do Canadá. É por isso que nas outras aulas eu já falei aqui que o norte do Canadá, ele não é muito procurado, né? Para falar a verdade, o Canadá, ele sofre com a questão da baixa densidade populacional, né? É um país pouco povoado. Por quê? Porque as pessoas, elas tendem a procurar mais a parte sul do Canadá, porque ela é menos fria. Não é quentinha, não, ela é menos fria, tá bem? Então, a gente tem, tá, o norte do Alasca e o norte do Canadá, tá, que estão próximos à zona glacial ártica, ou seja, Polo Norte, tá? Pra falar a verdade, a gente tem aqui no Alasca uma cidade, tá, que o nome dela é Barrow, que é a cidade considerada mais fria no Alasca, tá? Pra vocês terem a noção, preste atenção no que seria a tundra, tá? Deixa eu ver se dá pra ver aqui, certo? Deixa eu ver. Tundra, tá bem? Ó, você pode ver que ela é uma vegetação, tá? Rasteirinha, né? Você não vê árvores, tá bem? Então, isso aqui é a tundra, ok? Você vê que, ó, aqui já tem a neve lá em cima. Mas esse tipo de vegetação aqui, galera, só aparece, tá certo? Quando é verão, tá? Nesses 2 meses lá. Depois que passa o verão, tu não vê mais nada não, só vê neve, tá? Por causa da temperatura que é menos 30 graus abaixo, tá certo? Ou seja, menos 30 graus Celsius, né? Porque já tá, se é menos, já tá abaixo. Agora vamos para o clima frio. Por incrível que pareça, quando a gente fala de clima frio, ele é mais quentinho do que o polar, tá? Ele é frio pra gente, mas ele é mais quentinho do que o polar, tá? Quem sai do polar para o clima frio acha que é verão, eternamente verão, tá bem? Então vamos lá. O clima frio, tá? Ele ocorre em áreas, tá? Em áreas, ou seja, em regiões de altas latitudes, ou seja, em regiões muito altas, né? Em locais altos, ok? Montanhas, né? Em locais elevados. Então, o inverno, tá certo? Ele é longo e frio, né? Porque o clima é frio, então a gente sabe que quanto mais alto, mais frio é. Tá? Mas a gente não tem comparação com aqui, tá certo? Com o Polo Norte, porque você já vai vendo, quanto mais alto, tá certo? Mais gelado, né? Mas aqui a gente já tá um pouquinho abaixo do Polo Norte, então os invernos eles são longos e frios, né? A precipitação ela continua sendo baixa, ou seja, eu não vou ter, tá certo? Uma quantidade de chuva, mas eu vou ter neve, tá? Eu vou ter a neve. O verão, tá? Ele é mais duradouro e um pouquinho mais quentinho. Agora, vê que duração. 1 mês a mais, tá? Aqui ele dura 3 meses. Mas, ó, a temperatura, ela aumenta. Aqui é menos 10 graus Celsius e aqui ela fica 10 graus positivos, tá bem? Então, é uma vitória, tá ok? É uma vitória. A vegetação aqui, ela já existe. Eu já vou encontrar, tá certo? No clima frio, deixa eu vir pra cá. No clima frio, a árvore, tá certo? As árvores. Então, eu já vou ter aqui no clima frio a chamada floresta boreal, que vai ser a predominante. Eu também chamo a floresta boreal, tá? De taiga, né? Ou eu escolho floresta boreal ou taiga, eu acho os dois nomes muito chiques, tá? Até pra botar nome de menino, né? Você chama assim boreal e se for uma menina, chama taiga, né? Legal, né não? Fica bem criativo. Então, vê só. Nessa questãozinha aqui da floresta boreal e taiga, já que eu tô, tá certo, num clima frio, eu não tô no clima polar, tá? Esse tipo de vegetação, ele vai ser sobrevivente, tá? Por quê? Porque ele vai ser uma vegetação que vai ser típico do solo, que vai ser coberto por neve, tá? Então, quais são as vegetações que se dão nesse clima? Essa de cá, ó, as coníferas, que são o que a gente pode chamar de pinheiro, tá? As coníferas, né? Os pinheiros. As coníferas, elas é uma espécie de pinheiro, tá? Mas ela forma masticone, né? Ela tem aquele formato daquele tipo de pinheiro que a gente desenha no Natal, né? Ó, coníferas, os pinheiros,
os ábatos, tá certo? E os cedros, são esses tipos de árvores que se dão nesse tipo de solo que é coberto por neve, tá bem? Onde ocorre esse tipo de clima frio, tá? No Alasca e no Canadá, tá? Só que na parte sul, tá bem? Ou seja, já é a parte mais povoada, tá? Por quê? Porque o clima já é mais ameno, tá bem? Deixa eu encontrar aqui a fotinha, tá bem? Para vocês terem a noção. Por exemplo, na floresta boreal, tá? Ó, vê como já é diferente. Deixa eu ver aqui, deixa eu aproximar. Vê como ela já é diferente, tá? Daquele tipo de vegetação que eu tava mostrando para vocês, tá? Que seria a tundra, né? Que ela já é mais voltada para uma questão de linking. Aqui você já vê, tá? Árvores, ok, galera? Então vamos para o último clima de hoje, que é o clima temperado, tá? Ele ocorre em latitudes médias, ou seja, no continente, né? Ou seja, a gente já estava no clima mais friozão de todos, tá? Que é o clima polar. Depois, né? É a região que fica mais alta, né? Perto de montanhas, que é o clima frio, que fica, tá? O Alasca e o sul, né? Do Canadá. Sul do Alasca e sul do Canadá. E aqui a gente vai ter, né? Ou seja, a parte mais continental, né? As latitudes médias, né? A gente vai ter no clima temperado, vai ter a aparência das quatro estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. A gente não tem isso aqui, né? A gente tem verão e inverno, né? A gente tem o quê? Oito meses de verão e 4 de inverno. Não, tem não, tem não. A gente tem 10 meses de verão e 2 de inverno, tá bem? Lá eles conseguem, tá certo? Ó, principalmente, né? Eu vou mostrar pra vocês a foto da cidade de Nova York, né? Nos Estados Unidos, que você vai ver as 4 estações bem definidas. Esse exemplo que eu vou mostrar na foto pra vocês é o Central Park. Eu acho que vocês já ouviram falar. O Central Park fica em Nova York, nos Estados Unidos, e você consegue ver, ó, as estações, tá certo? Todas definidas, ó. Aqui tá certo? Aqui, ó, seria o verão, né? Aqui você tem o outono, ó, as folhas, né? Já meio que amareladas, já que caindo. Aqui você tem o inverno. É a mesma imagem, só que dá para verificar as estações diferentes. E aqui seria a primavera, tá bem? Dá pra ver que é bem diferenciado. Então, os Estados Unidos, ele passa por esse processo aí, tá? E o exemplo que a gente tem seria o Central Park. Então, vê só. O clima temperado, ele vai apresentar, tá certo? Duas maneiras. Eu posso ter o clima temperado oceânico, tá? Quando for, tá certo? Quando eu morar, quando as pessoas estiverem mais próximas do oceano. Então, eu vou ter, tá certo? Ou seja, o nível, tá certo, da precipitação vai ser mais elevado, ou seja, vai chover mais. Por quê? Porque está mais próximo do oceano, tá? Mas as temperaturas, elas vão ser brandas. Por quê? Porque no verão, tá certo, o continente está quente, mas a temperatura que está vindo do oceano vai dar esse contrabalanço aí, tá? Então as temperaturas, elas vão ser brandas. E ela pode ser também, tá certo, o clima temperado continental, tá? Que é já no continente, né? Nas cidades mais próximas, afastadas do oceano. Aí as amplitudes térmicas, elas são mais verificadas, ou seja, elas são mais fortes, né? Eles vão sofrer com a temperatura maior, tá? Porque ela não tem essa questão do vento vindo do oceano, tá? Então, vê só. Na questão do oceânico, né, do clima temperado oceânico, a gente vai ter a vegetação temperada, que ela vai ser também chamada, ela vai ter a presença, tá, na floresta temperada, na presença de folhas que são chamadas caducifolhas. Ou seja, que característica é essa? Vai ter, tá certo, uma época do ano, no outono, que as folhas, elas vão cair todas por completo. Tá? Então fica somente aquelas árvores que a galera pensa que a árvore morreu, mas não é. Quando vem, tá certo, a primavera, ela floresce, tá certo? E aí ela fica toda viva novamente. Não é toda
toda árvore que faz isso, tá? Somente esse tipo de árvore aqui dessa floresta temperada que tem essa característica, tá? De folhas caducifólhas, né? Que são as chamadas folhas caducas, elas caem por completo, as árvores elas ficam totalmente depenadas, tá? E a gente tem a presença das pradarias, que eu também chamo de prairie, tá? Vê que nome chique, prairie, tá? Então, as pradarias, elas são as gramas, né, que a gente chama aqui. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem as pradarias, que são campos, né? Então, eu posso dizer que um campo de futebol é uma pradaria, ok? Então, vê só. Nesse exemplo da floresta temperada que eu tô falando pra vocês, é esse tipo aqui, ó. Tá bem? Vê só. Deixa eu mostrar aqui. Tá? Verifica aí. Estão vendo? Elas ficam toda amarelinha. Quando elas ficam amarelas, elas vão e caem, tá? Aí eu tenho também o outro exemplo, deixa eu ver pra cá, tá bem? Eu vou ter, ó, a floresta, pera aí, calma, tá? Ó, temperada, tá? No Oregon, tá? Fica nos Estados Unidos. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho, nos Estados Unidos, ok? E eu tenho o outro exemplo aqui, ó, das pradarias, tá? Que fica, deixa eu ver... Que aqui fica, não sei se é Arizona, não, é Iowa, tá? Que é a parte mais voltada para a agricultura nos Estados Unidos, tá bem? Então, vê bem, a gente tem essa diferencinha aí e eu mostrei para vocês que o clima, tá? Ele influencia diretamente na vegetação por causa disso, porque a vegetação, ela depende dessa amplitude, né? Aonde tá mais quente, aonde tá menos quente, tá bem? Então, na próxima aula a gente volta com mais clima, tá certo? Se cuidem e vão já estudando, para não deixar as coisas para a última hora, tá? Cheiro!